E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o resumão do prota que reencarnou no corpo do vilão e conquistou o harém que era do herói. Rapaziada, como já fazem 7 meses desde o dia que eu postei a última parte dessa obra, eu decidi fazer o resumão das 3 partes desse manhwa em um só vídeo. A novel dessa obra é uma das minhas preferidas, e devido a isso, eu decidi trazer esse manhwa novamente para o canal com minha narração atual. E se vocês baterem a meta, daqui 2 dias, eu trago a parte 2 com capítulos novos. Eu vou continuar da parte que eu parei 7 meses atrás. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu vou ter certeza que vocês querem a continuação. A história se inicia com o pai do vilão apresentando uma garotinha para o protagonista, e dizendo que a partir de hoje essa criança que se chama Alicia vai ser sua nova irmã. E vendo o olhar dele, ela ficou com medo e se escondeu. Ao mesmo tempo o velho falou que essa criança perdeu a mãe quando ainda era bem jovem. Então seu filho deveria tratar ela mais gentilmente. Assim o Roel explica que na sua vida passada, ele era um estudante universitário de 20 anos, que passava várias horas do seu dia jogando videogame, mas um certo dia enquanto atravessava a rua, ele acabou sofrendo um acidente de trânsito. Esse foi mais um que o caminhão Sama levou para o Isekai. Depois, quando abriu os olhos, ele percebeu que tinha reencarnado no mundo do jogo que ele estava jogando antes de morrer. E ele estava no corpo do infame herdeiro de uma grande família de nobre, o Pequeno Tirano, que era um dos principais vilões do jogo. E daqui 10 anos ele vai ser morto pelas mãos da sua irmã adotiva. Mas para evitar isso, ele decidiu usar seu conhecimento sobre o jogo, para achar um jeito de contornar a sua bandeira de morte. Desse jeito Roel escreveu no seu diário os 3 principais motivos da Alicia o ter matado. O primeiro foi que o vilão frequentemente fazia bullying com ela. O segundo foi porque o paizão dela tinha morrido protegendo o pai do Pequeno Tirano. E o terceiro era que esse pirralho que ele possuía o corpo, vendeu Alicia para os nobres em troca de riqueza quando sua família caiu em ruínas. Então seu principal objetivo era evitar que a primeira e a terceira coisa aconteça. Mas com suas habilidades atuais isso era impossível. E enquanto ficava decepcionado por não ter ganhado nenhum hack igual os reencarnados dos animes, uma janela de status apareceu do nada na sua frente, e nela mostrava várias coisas que ele poderia comprar na loja de pontos de afeto, e também na loja de moedas. Tipo um elixir que aumenta sua linhagem de sangue para um nível mais alto, mas esses itens custavam muitos pontos de afetos, e como o prota estava em uma situação desesperadora, o sistema decidiu providenciar um presente de iniciante para seu hospedeiro, e esse presente era um emblema de glória que aumenta o carisma do usuário. Isso significa que se ele usar esse carisma, vai ser mais fácil para ele ganhar pontos de afeto. Então, sem perder tempo, ele decidiu testar esse emblema na sua empregada, e agindo de uma forma fofa, ele conseguiu ganhar vários pontos de afetos da empregada. Depois, na hora da janta, Roel notou que a Alicia estava de guarda contra ele, devido à péssima primeira impressão que ela teve dele. Por causa disso ele tentou ser mais amigável possível, mas nada do que ele fazia funcionava. Então, quando ele começou a entrar em desespero por não saber o que fazer, ele lembrou que a Alicia tinha medo de objetos afiados como faca e garfos. Mesmo sendo a detentora da lendária linhagem da Lua Prateada, ela tinha trauma disso. Normalmente ela deveria crescer como uma garota feliz, mas ela acabou tendo uma infância terrível, ao despertar sua linhagem pela primeira vez na sua juventude. O motivo disso foi porque ela recebeu uma habilidade de cura de alto nível, que fazia qualquer lesão ser quase instantaneamente curada, como se nada tivesse acontecido. Devido a isso, ela se tornou alvo de bullying das crianças da nobreza. E desde então, ela ganhou trauma de todos os objetos afiados e cortantes. E vendo que sua nova irmãzinha não conseguia se alimentar usando o garfo, ele decidiu ajudar ela a se alimentar para ganhar pontos de afetos. Assim ele moveu seu assento para perto dela, e deu comida na boca dela. Aí do nada Alicia começou a chorar, e falou que fazia tempo que ela não se alimentava tão bem. Ao mesmo tempo o prota ganhou 1000 pontos de afetos, e muito feliz com isso, ele alimentou sua irmãzinha com várias comidas diferentes, e vendo a forma fofa que eles estavam agindo, a empregada começou a shippar os dois. Depois, ao voltar por seu quarto, o vilão usou 2.500 pontos, para comprar uma habilidade de invocar esqueletos carregadores de caixão. No dia seguinte ele foi no campo de treinamento, e convocou os 6 soldados esqueletos, e vendo eles, o vilão começou a pensar que tinha ganhado na loteria, e decidiu testar as capacidades de combate dos seus novos servos, e ao mandar eles atacarem o alvo, os esqueletos pegaram um caixão, e começaram a dançar. Ao ver esse meme na sua frente, Roel ficou indignado por ter desperdiçado seus preciosos pontos de afetos. Depois, enquanto pensava em uma forma de usar eles,
ele teve uma ideia. Então ele foi até seu pai para pôr seu plano em prática, mas ao ver seu filho, o pai do prota pensou que ele queria mais mesada, mais diferente do que ele pensava. Seu filho falou que está interessado em aprender sobre agricultura e tributação, por causa disso ele gostaria de ser um oficial temporário. E ouvindo o pedido do seu filho, o velho ficou chocado com o fato dele, um garoto bom pra nada, está interessado em aprender algo. E como isso era algo bom, ele decidiu aceitar o pedido do seu filho, para assim aquele garoto aprender como a realidade da sociedade é dura, já que esses agricultores são um bando de raposas astutas. Desse jeito ele assinou o papel para seu filho ser o novo oficial temporário. Depois mostra um bando de agricultores indo entregar suas taxas daquele mês para o prota, e ao invés deles odiarem o seu jovem mestre por estar tendo que pagar impostos, os agricultores estavam agradecendo ele, pela benevolência ao devolver 20% da comida. Assim o vilão explica que só levou alguns dias para recuperar os pontos que ele gastou, e o jeito que ele conseguiu isso, foi usando os esqueletos para ganhar dinheiro, e também afetos ao agradar os agricultores, e ter esses esqueletos, é melhor do que ter mulas ou qualquer outra coisa, já que eles têm bastante força, e ele não precisa alimentar ninguém, mas ao passar esses dias longe de casa, ele sentiu que ia morrer sem a Alicia perto dele, e percebendo o que ele estava sentindo, a empregada falou que ele não precisa mais se preocupar, porque ela acabou de receber uma mensagem do mestre pedindo seu filho para voltar para casa, para ele receber alguns convidados especiais. Assim ao voltar para a mansão, ele se arrumou para encontrar os hóspedes especiais. Ao mesmo tempo Alice apareceu, e vendo sua irmãzinha fofa, Roel ficou feliz, e deu um grande abraço nela. Assim ao terminar de fazer carinho nela, ele foi encontrar com os convidados especiais, e viu uma carruagem puxada pelos Pégasos congelados, que é uma besta lendária que tem uma natureza nobre, e apenas pessoas com sangue de anjo puro podem montar neles, e só tem uma casa em todo esse reino que usa eles como cavalos de carruagem. Eles são a realeza desse país, e ao ver o nobre que saiu de dentro dela, o prota ficou surpreso, e cumprimentou a majestade Cane, e ficando feliz com seus elogios, o nobre falou para o pai do Roel que ele tinha um bom filho. Ao mesmo tempo a Alicia se apresentou, e vendo ela, a majestade Cane elogiou o Marquês Ascato por estar cuidando bem da filha de um guerreiro tão leal, e também chamou sua própria filha para se apresentar para eles. E ouvindo isso, o vilão falou que a segunda peça finalmente chegou, e essa também foi a razão dele ter tirado seu emblema de carisma. Assim a princesa Noelle cumprimentou a família do Roel, e disse que está feliz por conhecer eles, e o vilão respondeu na sua cabeça, que não está nem um pouco feliz ao encontrar com ela, e ao entrar na mansão, Roel sentou longe dela, e depois de uma pequena troca de palavras, ela perguntou o que ele pensa dela, e com uma expressão estranha, ele deu vários elogios para a beleza da Noelle, e cortando ele no meio dos seus elogios, ela mostrou uma gema, e falou que essa gema tem um poder especial para descobrir mentiras, e ouvindo isso, o pequeno tirano sentiu um calafrio percorrendo seu corpo. Desse jeito ele explica que a princesa é uma das 4 heroínas do jogo. À primeira vista, ela é a senhorita perfeita, mas sua personalidade não é tão boa assim. Por fora, ela é educada e brilhante, mas por dentro, ela é uma super sádica. No futuro ela vai se tornar a anja sanguinária. E interrompendo os pensamentos dele, a Noelle falou que ele é um grande mentiroso. E sentindo a bandeira de morte se aproximando, ele ficou irritado por não saber que uma gema dessa existia no jogo. Aí do nada a princesa apareceu na sua frente, dizendo que é bem confiante na sua aparência, e não esperava que fosse rejeitada por alguém. Então o único motivo que ela consegue pensar para uma pessoa manter distância de uma beleza como ela, é se essa pessoa conhecesse sua verdadeira natureza. E no meio dessa situação, o vilão percebeu que não tinha como inventar desculpas. Então ele revelou a verdade dizendo que conhece a verdadeira personalidade dela, mas ele não tem interesse na família dela, e nem nela. Ao ouvir isso, a princesa perguntou se ele não acha estranho o fato dela gostar de pisar nos outros, e ver as expressões deles implorando perdão. E ele respondeu que existe várias pessoas piores do que ela, especialmente entre os nobres. Então se ambas as partes concordarem com esse tipo de coisa, está tudo bem. Ao ouvir sua resposta, ela deu um sorriso, e disse que de agora em diante, ele vai servir ela ficando ao seu lado. E vendo a forma que ela estava agindo, ele percebeu que ela não estava mais se segurando na sua frente, e enquanto tentava fazer ela escolher outra pessoa ao invés dele, sua irmãzinha apareceu, e notou que eles estavam agindo bem estranho enquanto ficava longe um do outro. E com a chegada da Alicia, o prota se sentiu aliviado. Depois quando o pai do Roel junto com sua majestade foram ver como seus filhos estavam, eles ficaram surpresos com o fato da famosa princesa reclusa estar se divertindo tanto. Assim quando a Noelle estava indo embora, ela se despediu do prota, e falou que vai voltar para visitar ele mais tarde. E vendo a forma que ela estava agindo com seu irmão, a Alicia fez uma expressão de Yandere. Assim depois que ela foi embora, Roel percebeu que por algum motivo os pontos de afetos da Alice em relação a ele estava caindo, e de repente sua irmãzinha perguntou se ele gosta mais da Noelle do que ela,
já que comparada à princesa, ela é apenas uma inútil, que não consegue se alimentar sozinha. Mas o prota falou que mesmo que a Noelle seja bem bonita e tenha uma posição social alta, ele ainda prefere ela, já que ela é sua irmãzinha fofa. E devido a essas palavras, ele conseguiu fazer o afeto dela subir novamente. Depois, ao voltar para seu quarto, o vilão decidiu ficar mais forte e usou os pontos de afetos do sistema para poder superar suas bandeiras de mortes, já que o pequeno tirano no jogo era bem fraco. Depois o prota explica que no continente Cheia, poderes sobrenaturais são formados por 3 componentes. Primeiro é a linhagem. Ela decide a habilidade especial que uma pessoa terá, e os níveis das linhagens são ouro, prata, bronze e ferro negro. O segundo componente é o rank de origem, que representa o nível da habilidade, e o terceiro é a qualidade da origem. E mesmo ele sendo filho de uma famosa família de magos, ele tem a pior linhagem, e o único jeito que ele encontrou para ficar mais forte foi tomar as poções que o sistema vende. Mas como ele tinha uma baixa habilidade física, seu corpo não seria capaz de suportar os efeitos de poções de alto nível. Por causa disso, o sistema recomendou que ele comprasse uma poção com poucos efeitos colaterais na loja da moeda. Mas ainda assim, existia um problema. Roel não tinha grana o suficiente, mas mesmo não podendo comprar, ele decidiu dar uma olhada, e viu que os itens estavam com a metade do preço, e as informações sobre eles eram assustadoras, já que ao tomar tal coisa seus órgãos vão inflamar e seu sangue congelar. A única parte boa nisso, e que os efeitos são bem positivos, mas ainda assim, era muito caro. E lembrando que ele vai ter que comprar um presente para o aniversário da princesa Noelle, ele entrou em desespero. Mas como ele é o protagonista dessa obra, isso não durou muito tempo, e ele teve uma grande ideia de vender os itens que ele pode comprar com os pontos do sistema para uma grande companhia comercial. Assim ele vendeu um artefato que ele comprou usando os pontos de afetos, e esse artefato era bem raro nesse mundo, e tinha o poder de diminuir os efeitos de energia amaldiçoada. Depois, ao voltar para sua casa, o vilão ficou feliz por ter conseguido ganhar 20.000 moedas de ouro de um jeito tão fácil, mas antes de ser consumido pela ganância, ele decidiu não vender muitas coisas do sistema, senão vários nobres vão querer saber da onde ele consegue esses itens. Assim, usando suas moedas de ouro, ele comprou uma poção, e bebeu ela, mas diferente do que Roel esperava, ele não estava sentindo nada estranho no seu corpo, mas aí do nada, quando ele menos esperava, ele sentiu uma grande dor que parecia que seu estômago estava derretendo por dentro, e por causa de uma dor tão insuportável, ele acabou desmaiando. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra um homem de meia idade, perguntando para o ancião que item era esse que conseguiu fazer os efeitos da energia amaldiçoada desaparecer do seu corpo, e o velho respondeu que esse artefato era uma antiguidade de antes da Terceira Era, e quem vendeu tal item foi o filho do Marquês Ascart. Resumindo o protagonista, o velho até falou que o prota tinha a mesma idade da sua jovem senhorita, e ouvindo isso, o senhor de meia idade criou um mal-entendido na sua cabeça, e começou a pensar que o motivo daquela família ter vendido um artefato que permite que ele viva um pouco mais nesse mundo, foi porque eles lembram da promessa dos seus antepassados, mas como pai, ele acha que não seria justo com sua filha cumprir essa promessa logo na sua era. Assim a cena volta para o Roel, e mostra ele abrindo os olhos e vendo uma coleira de cachorro, e quem estava na sua frente segurando tal coleira era Noelle. Aí do nada ela tentou beijar ele, mas antes das coisas chegarem na melhor parte, o vilão acordou do seu sono estranho, e olhando para o lado, ele viu sua irmã adotiva dormindo na sua cama, e por ter recuperado a consciência, tanto a Alicia quanto a empregada ficaram felizes, até o pai dele ficou extremamente aliviado por ele estar bem, já que mesmo agora, ele consegue ver energia amaldiçoada no corpo do seu filho, e devido a isso, ele acha que alguém deve ter o envenenado. E vendo seu pai decidindo ir atrás de um culpado que nem existe, o prota parou a fantasia dele, dizendo que o motivo dele ter desmaiado foi porque ele encontrou algumas poções que poderiam fortalecer seu corpo no porão. Então ele bebeu, e ouvindo ele dizer isso como se fosse nada demais, eles ficaram chocados, já que por causa de tal coisa, ele dormiu por 3 dias, e devido à sua imprudência, seu pai o repreendeu, e disse que as coisas no porão foram passadas de gerações em gerações. Então ele não pode simplesmente beber, já que a validade daquelas poções venceram. Depois, ao analisar seu corpo, o vilão se sentiu completamente diferente, e para testar o quanto sua força tinha melhorado depois de subir de nível, ele foi para o campo de treinamento, e com os simples balanços de espada, ele cortou as madeiras facilmente, e mesmo melhorando sua força um pouco, ele entrou em desespero, ao lembrar que ainda tem que comprar um presente para a princesa. Assim 2 meses se passaram, e o dia da festa do aniversário da Noelle finalmente chegou, e devido a isso, Roel viajou do seu território para a capital sagrada, e antes de entrar na mansão, a Alicia disse que não gosta de eventos como esse, mas ao ouvir seu amado irmão dizendo para ela não se preocupar, e ficar ao seu lado, ela se acalmou,
Desse jeito, ao entrar na festa, o vilão viu vários nobres se socializando nesse grande evento, mas para ele isso tudo era muito chato. E enquanto pensava nisso, do nada a princesa Noelle apareceu com o rosto ao lado do dele. E vendo ele surpreso, ela disse que ele é a pessoa que ela mais queria ver. É claro, o prota sabe que ela falou tal coisa no meio de tanta pessoa de propósito. E enquanto ele se sentia mal com os olhares dos nobres, sua irmãzinha adotiva entrou no meio dessa bagunça. E foi assim que começou a guerra entre elas, com o prota sendo o troféu para a vencedora. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou como vilão e conquistou o harém que era do herói, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Graças a vocês agora eu posso sonhar em conseguir a placa do YouTube de 100 mil inscritos ainda nesse ano. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 63 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.